sobre ele. Então, gente, nós vamos começar a falar dessa obra, que é uma canalização. Para quem não sabe o que é uma canalização, ou tem uma religião diferente e tudo mais, a canalização é como se houvesse uma consciência superior que acopla a voz sobre a pessoa que está recebendo e aquela pessoa ela vai falar ou vai escrever. Né? O professor Hélio Couto ele faz canalização, por exemplo. Outras pessoas, outras consciências superiores falam por ele na hora em que ele está falando. Né? Tem canalização dele na internet de Cleópatra, canalização dele de várias consciências, Marilyn, várias consciências, né? E, e a gente tem aqui uma canalização da consciência crística, do Cristo cósmico. E essa canalização, que foi feita por uma psicóloga, ela uniu a forma de reprogramação mental da psicologia, mas até os exercícios vocês vão ver que são exercícios preparados de uma forma crística, com uma outra consciência que não é da psicologia, não é própria da psicologia, e vocês vão ver essa união, tá? Porque são conceitos densos, são conceitos profundos. Então, a gente vai começar falando sobre milagre. O que é milagre? E o primeiro conceito que o livro traz para a gente é que milagre pode acontecer a todo momento, toda hora, e que o milagre é algo natural para a gente, porque nós somos filhos de Deus. Esse é o primeiro conceito. Quando a gente abre o livro, ele vai mostrando tipo um glossário, porque o livro foi escrito em inglês, e eles fazem questão de colocar o significado de cada palavra, para que na tradução para o próximo idioma não perca o sentido da palavra para a pessoa que vai traduzir. E isso é explicado, tudo isso é explicado dentro do livro. Então, eu tive que ler cada uma das palavras, cada significado, para poder entender tudo. Então, boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Então, quando a gente vai falar sobre milagre, parece algo muito distante da nossa realidade. Parece algo assim extraordinário. Tem até uma frase que diz que o milagre é aquilo que a ciência não conseguiu explicar. Mas sim, a ciência consegue explicar. Só que talvez a ciência ainda não esteja aberta para a explicação da forma como precisava ser explicado. Quando eu falo sobre campo vibracional, quando eu falo sobre frequência, eu estou dando uma explicação. Eu estou explicando como as coisas funcionam. Mas talvez a ciência ainda não aceite da mesma forma que a espiritualidade ela está unida, ela não está separada da ciência. E trazendo esse conceito de quem está unido e quem está separado, é o conceito dos primeiros princípios em que se baseia um curso em milagres. Porque ele diz que se o milagre hoje, aquilo que você precisa que aconteça na sua vida, não está acontecendo, é porque você se vê separado de Deus. É porque você se vê separado da fonte. E porque a sua visão é uma visão separada. Bem-vinda, Rita! E como você se vê numa visão separada, aí você realmente não consegue entender que o milagre acontece através de você. Então, como é Jesus contando o tempo inteiro, narrando todas as situações, inclusive sobre a crucificação, que a gente vai falar hoje, como é Jesus narrando tudo isso, esse conceito de que existe um Deus que é pai, ou mãe em alguma outra vertente, mas na vertente tradicional, um Deus que é pai, um Deus que é filho e um Deus que é Espírito Santo, essa consciência, tá bem, Rita? Essa consciência, ela precisa estar fundamentada para que a gente vá falar sobre isso. Então, para que o milagre aconteça na sua vida,
você precisa necessariamente estar unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só que essa união não é, às vezes, como você imagina. Quando eu tinha uma vida de religiosidade, eu achava que a união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo representava sacrifício, representava dor, representava culpa. Para vocês terem uma ideia, eu ia toda semana para a confissão. Toda semana para a confissão. Toda semana eu queria estar lá na fila da confissão, aqui em Belém. Então, eu tinha uma ideia de culpa, de castigo, de pecado, e que era a ideia que continuava me mantendo separada de Deus. E aí, por isso, eu não materializava, eu não manifestava aquilo que eu queria manifestar. E eu não manifestava por causa de uma sujeira mental que estava ali dentro de mim e que eu não conseguia limpar. Não importava o quantas vezes eu ia lá no confessionário, não ia dar certo, porque eu sempre voltava para a semana normal, de rotina normal, e lá vinha mais culpa, mais noção de pecado, mais noção de que a vida era ruim, de que tinha muita doença, que tinha medos, muitos medos. E aí é o ponto principal, o próximo alicerce do curso em Milagres que Jesus apresenta. Jesus nos lembra que Deus é amor e que ele também é amor e que o Espírito Santo também é amor e que nós somos filhos de Deus, assim como ele, assim como Jesus. E nós também somos amor. E que tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é amor, faz parte do ego. E o livro começa aí. A gente entende o ego como uma individuação. Então, nós somos um fractal do todo. Existe o todo, o Criador, entendam o todo como o Criador do universo, e cada um de nós se fractalizou em um indivíduo. Então, tem a Mari, tem a Jéssica, tem a Leia, tem a Rita, tem a Martinha, que está aqui que eu estou vendo. Tem vários fractais, mas de uma pessoa só, que é o Criador, que é o todo, que é o todo. Quando o nosso ego ele é formado dentro dessa dimensão material, fenomênica que nós vivemos, quando o nosso ego é formado, nós vivenciamos uma espécie de separação da fonte criadora. Essa separação, ela se dá desde o momento do nosso nascimento, lá quando a gente sai do útero da mamãe e vem para cá, a gente começa a vivenciar essa separação. Mas do ponto de vista espiritual, o que acontece? Essa separação ela vai sendo intensificada pelas experiências que nós vamos tendo aqui e as crenças que vão sendo incutidas na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa consciência, trazendo medos, ansiedades, preocupações, culpas, trazendo uma série de sentimentos, de pensamentos densos e negativos que cada vez mais nos afastam de Deus, que cada vez mais colocam como se Deus fosse algo muito longe, muito distante, um senhorzinho na nuvem, e nós estamos de um outro lado muito separados. E que nós estamos ali em alguma religião tentando religar, a ideia do religare, né, da religião, tentando religar, se reconectar com Deus, sendo que Deus nunca esteve fora, nunca esteve ausente. E aí Jesus vem no livro trazer alguns conceitos importantes, inclusive sobre a crucificação. A gente vai viver esse período agora da quaresma, é por isso que o treinamento Mirabilis, ele começa na quaresma, ele começa na quarta-feira de cinzas, que é justamente para tirar as pessoas
desse medo, tirar as pessoas dessa situação de que se eu for bom, se eu for o amor, eu vou ser caluniado, eu vou ser difamado, eu vou ser humilhado, eu vou sofrer. Porque se você olha para as histórias dos apóstolos, dos santos, você vai ver um monte de gente sofrendo. Você vai ver um monte de gente que passou, até mesmo quando a gente vai para uma outra espiritualidade, como dos mestres ascensionados, você vai ver que nas histórias dos mestres ascensionados eles sofrem menos que os santos, mas eles também, né, têm alguma história ali de dor. Mas o que que acontece? Por que que existe isso? E é isso que trava a nossa realização. Que o nosso ego olha para isso e ele diz para você, de forma inconsciente, ele já coloca lá na tua mente: olha, esse negócio de amor não vai dar certo. Olha aí o que fizeram com essa galera. Que só amor, morreu todo mundo. Isso aí não vai dar em nada, você vai perder. E a cada dia mais o ego vai nos afastando dos milagres, vai nos afastando das nossas realizações, dos nossos sonhos, daquilo que vibra dentro do nosso coração, que quando vibra também é a voz de Deus falando com você, mas que você e o seu ego, que não faz parte de você originalmente, nós somos seres espirituais vivendo um momento terrestre, um momento terreno. Mas você dá ouvidos ali para o ego, esquece uma verdadeira voz, a voz da verdade, como ele diz no livro. A voz da verdade é a voz do Espírito Santo. Então, o que acontece? O ego, ele vai tentar mostrar para você de uma forma racional e ele vai discutir, dialogar com você para mostrar para você que não vale a pena amar, que não vale a pena soltar, entregar o seu desejo a Deus. Que o seu desejo, se ele for entregue a Deus, Deus pode fazer alguma coisa muito ruim. Quando eu estava quinta-feira agora eu fui palestrar lá pro Vem Pra Vida Empresarial. E eu estava falando que eu comecei, né, na física quântica porque eu queria um relacionamento. Mas por que eu queria um relacionamento? Porque eu vivia dentro de uma religiosidade que dizia que só haviam duas possibilidades para a mulher. Uma possibilidade, ela tinha que casar e ter filhos, e a outra possibilidade era ser freira. E eu tinha pavor de ser freira. Eu tinha pânico de ser freira. Deus o livre ficar sozinho, aquilo era um destino muito ruim. E eu dizia, minha Nossa Senhora, eu não quero isso. Aí, o que diziam? Não, mas se Deus te ama muito, e eu acho que ele te ama muito, Deus vai separar você para ele. Olha o tamanho do negócio crescendo na minha cabeça. Chegou um momento da minha vida que eu já tinha feito mais de 30 anos, eu não conseguia engatar relacionamento, eu não conseguia transcender a situação e eu comecei a desenvolver uma fobia de freira. Então, eu não podia ver uma freira. Obrigada, Rafa. Eu não conseguia ver uma freira sem sentir um sintoma físico. Sintoma físico, de me tremer, de ansiedade, de ficar com medo. Eu via na freira um sinal muito louco, mas o curso em milagres vai explicar por que isso acontece, a gente já vai falar. E aí eu via naquela freira um sinal de que era Deus falando comigo que eu ia ser solteira para o resto da vida, que eu ia ficar ali, naquela situação. Então, quando eu entendi que era o significado que eu estava dando para aquela situação que estava gerando o meu medo, o meu pânico, que na verdade foi um pânico, quando eu entendi que era isso que estava acontecendo, eu comecei a ressignificar a situação e mudar o paradigma que eu estava vivendo. De entender que, opa, talvez não seja verdade que a mulher só tem dois caminhos: casar e ter filho. Hoje eu sou mãe, graças a Deus. Mas será que é só isso, casar e ter filho?
e ser solteira para o resto da vida? Só tem essas duas possibilidades? Então, eu comecei a questionar isso. Então, eu comecei a me perguntar sobre isso. E isso foi fazendo com que eu pudesse me abrir para dar significados diferentes a situações diferentes e entender sobre cocriação. Como o meu medo era sobre freira, onde eu via uma freira, onde eu ia, eu via uma freira. Eu saía do apartamento e eu ia na esquina comprar banana. Tinha uma freira lá. Eu ia viajar para Fortaleza. Eu entrava no avião, tinha uma freira sentada no banco do avião. Eu ia fazer um curso de coach, uma mentoria. Tinha freira participando de lá. E tá tudo bem ter freira. Tá tudo bem ter freira em qualquer lugar. Só que eu ficava naquela ansiedade, o estado de pânico pelo medo, com a minha mente amedrontada, exatamente como conta aqui no livro, no Curso em Milagres. E que muitas vezes as nossas mentes elas estão amedrontadas porque a gente está dando foco para alguma situação ruim. E pasmem, mesmo depois de eu já ter esse conhecimento, eu partilhei recentemente que ano passado a minha filha se internou com pneumonia. E todas as vezes eu via uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu sabia que a história da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tinha pregos, cruz, porque ela já sabia, desde a concepção, tudo aquilo que o filho dela iria sofrer até a cruz. Então, eu estava dando na minha mente, com o conhecimento que eu tinha, eu estava criando uma realidade negativa para a minha vida. Eu estava olhando para aquela imagem e dizendo: eu acho que isso é um aviso de que algo ruim vai acontecer na minha vida. Eu acho que isso é um sinal de que algo ruim vai acontecer na minha vida. E nós cocriamos a realidade a partir do nosso pensar, do sentir e do agir. E aí eu comecei a pensar que algo ruim ia acontecer, eu comecei a sentir uma vibração muito ruim de que aquilo era um aviso, um alerta, aquela ansiedade toda, e eu comecei a me comportar com muitos cuidados com a minha filha, até que fatidicamente ela foi internada. A Rita está falando, na verdade, você chamava a freira para que você mudasse seu caminho neural. Seria isso? Exatamente isso. Todas as vezes que eu olhava para a freira, era o meu inconsciente reforçando um caminho neural. Depois que eu reprogramei, nunca mais eu vi uma freira na minha vida. Gente, eu posso ir na feira, no supermercado, eu posso viajar para outro estado. Eu nunca mais vi uma freira na minha vida. Elas sumiram? Não existem mais no estado? Aqui no Pará? Estão todas para o sul? Se mudaram? Não, eu tenho certeza que devem ter aqui, eu tenho certeza que devem ter muitas comunidades. Mas por que que eu nunca mais vi uma freira? Porque saiu do meu foco. Exatamente, Rita. Eu mudei o meu caminho neural. E é isso que Jesus pede para a gente aqui nesse livro do Curso em Milagres. Então, um dos primeiros exercícios que Jesus dá nesse livro, ele fala assim, ele dá o exemplo de uma xícara, né? Olha para a xícara. Você só vê passado. Você só vê passado. Você sabe do que a xícara é feita, você sabe que tipo de líquido você pode colocar dentro da xícara, se geralmente é um líquido quente, como você vai pegar naquela xícara para se proteger. Se aquela xícara cair no chão, você sabe que ela vai quebrar. Então, você pressupõe que você já conhece tudo sobre a xícara, que você já conhece absolutamente tudo sobre a xícara. Só que a verdade é que, como a sua mente só vê passado, você só está projetando na xícara aquilo que você já experimentou. Então, o primeiro exercício que Jesus pede no livro
é que a gente comece a olhar para os objetos, buscando conhecer como se fosse a primeira vez, como se você não conhecesse a xícara. Imagina que um artesão plástico pega a xícara e ele usa a xícara para fazer uma pilha de uma escultura. Por exemplo, vai fazer uma escultura e ele usa como material para a escultura dele várias xícaras. Ele já mudou o significado. O significado já é outro, a utilidade já é outra, ele já está usando para outra coisa, que não é o nosso referencial normal. Então, quando você muda o significado, a coisa transmuta, transcende. Quando eu mudei o significado, por exemplo, lá atrás, de que eu ia ser freira porque ninguém me queria, ou porque Deus era mal comigo, que ele queria o pior para mim, ou porque ele gostava muito de mim, porque ele gostava muito de mim, eu ia estar separada dele, reservada só para ele. Quando eu comecei a acreditar naquilo, com aquele significado, era aquilo que estava se manifestando na minha vida. A impossibilidade de ser mãe, a impossibilidade de viver um relacionamento, a impossibilidade de ser amada por um homem, me sentir feliz, viver com prazer. Era aquilo que estava se manifestando na minha vida. E no momento que eu reprogramei, como bem disse a Rita, que eu mudei o meu caminho neural, o que aconteceu? Os meus resultados mudaram. Os meus resultados começaram a se manifestar de forma diferente. E aí, Jesus entra de uma forma brilhante no livro para dizer que nós somos filhos amados de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Não há nada que Deus não queira nos dar, nos entregar. Nem há nada que Deus queira tirar da gente. Mas Deus só quer que a gente esteja unidos a Ele, sem ilusões, sem as ilusões do ego. E muitas vezes os nossos apegos, que é justamente aquilo que bloqueia o milagre de acontecer, que impede com que o milagre aconteça, os nossos apegos e os nossos medos, eles são produtos do ego que mantém a ilusão da separação, a ilusão de que nós estamos separados. Essa desconstrução, dia após dia, dia após dia, essa desconstrução, ela é necessária para que você retome o caminho de unidade, para que você deixe o amor passar. E lá no contexto do curso em Milagres, eles nem colocam como ego ferido. Porque dentro do contexto, o ego é uma voz que não existe. E ele repete muito isso ao longo dos capítulos. Ele diz: não existe o seu ego, mas você acredita nele com todas as forças. E como você acredita nele e você se prende nele, você cria a sua realidade com base nele. Então, uma pessoa que manifesta uma doença, por exemplo, ele dá esse exemplo no livro. A pessoa que manifesta uma doença, ela manifesta como uma estratégia do ego para dizer: olha como eu tenho razão. Olha como você pode perder o seu corpo físico. Olha como você pode sentir dor. Olha como você pode ser destruída. E a pessoa fica com medo da destruição, com medo da doença, com medo de perder o corpo. Faz sentido, né, Fran? O medo de perder o corpo faz com que o ego te aprisione. E a graça não vem. E a graça não alcança. Porque ele está te mostrando na fisicalidade, ele está te mostrando, ele diz, olha, o corpo físico é real. A voz do ego é isso. Quer dizer, essa sensação é real. Então, eu estou te mostrando aqui uma sensação de dor. Se você se entregar, você vai sumir, você vai desaparecer.
E aí Jesus brilhantemente diz que ele grita isso no nosso ouvido, porque quem vai desaparecer é ele, é o ego. O ego é quem vai desaparecer se você entregar tudo a Deus, se você escolher amar a Deus e amar a todas as pessoas incondicionalmente, se você escolhe ser a personificação do amor no seu pensar, no seu sentir e no seu agir. Quem morre é o ego. E na hora em que você escolhe pensar, sentir e agir no amor incondicional, o ego ele vai espernear, ele vai dar um chilique, ele vai entrar em colapso, porque ele vai dizer para você que você vai morrer. Eu passei por uma sensação de quase morte quando eu quis reprogramar. A gente chama isso também de barreira do terror na física quântica, quando a gente está fazendo o processo de reprogramação. E por que que foi a barreira do terror? Porque eu só podia manifestar um relacionamento se eu acreditasse com todas as minhas células que eu não precisava daquele relacionamento. Agora, como eu ia acreditar que eu não precisava daquele relacionamento se eu tinha medo de ser freira? Se para mim só tinham duas possibilidades: casar ou ser freira. Como que o meu ego vai renunciar a uma possibilidade de ficar com alguém e aceitar aquilo que era o pânico, aceitar aquilo que era o medo? É impossível. E o meu ego esperneava. Não tem como soltar isso aqui. Não tem como soltar. E eu não sei qual é a sua questão hoje, mas talvez o seu ego esteja dizendo para você: isso aqui não tem como entregar. Isso aqui eu não posso entregar para Deus. E muitas vezes a gente até quer entregar. Eu quis entregar várias vezes o relacionamento para as mãos de Deus, mas eu não conseguia entregar porque eu não tinha a confiança de que Deus ia fazer. Eu não tinha a convicção de que Deus também queria que aquilo acontecesse na minha vida. E como eu não tinha essa convicção, eu segurava, eu segurava, eu segurava. Até que um dia eu entendi que só com essa condição de que eu ia ter que ser feliz com o relacionamento, sem o relacionamento, e mudando de paradigma, e mudar de paradigma naquele momento, naquela situação que eu estava vivendo, era sair da crença de que eu precisava ter um marido, eu precisava ser mãe, eu precisava disso, eu precisei abrir mão da crença do precisar para poder manifestar, para poder materializar aquilo que eu queria. E Deus sempre vai fazer assim. Ele não vai entregar na sua mão algo que ele sabe que você precisa, que você tem dependência emocional daquilo. Ele só vai te entregar algo que você tem independência emocional. A gente tem várias histórias e vários depoimentos de cocriação. Um dia desses, uma das meninas do nosso grupo, o grupo do WhatsApp, que é o grupo de gratuitos, depois quem quiser me pede para entrar lá no grupo gratuitos, ela disse assim: Mari, cocriei um bolo para o meu aniversário. É algo simples, né? Ela disse que ela queria muito um bolo de uma confeitaria X, e aí a chefe do trabalho dela comprou um bolo para ela dessa confeitaria X e deu de presente durante o trabalho. Por que é fácil cocriar um bolo? É fácil cocriar um bolo porque você não está precisando do bolo. Se ele vier, ótimo. Se ele não vier, continua sendo o seu aniversário. Vai continuar sendo seu aniversário. Você vai comer outros bolos, vão ter outros doces, salgados, vão ter outras coisas. Então, você vai continuar vivenciando
a sua vida normal. Você não tem dependência emocional com o bolo. Agora, isso que se aplica ao bolo também se aplica a uma casa, a um carro, a um relacionamento, à saúde. Isso se aplica a qualquer situação na sua vida. Porque aquilo que você tem dependência emocional não vem. Se você tem dependência emocional do dinheiro, não vem. Se você tem dependência emocional de uma casa, um carro ou outra coisa, não vem. E onde está o segredo? Em entregar-se. Eu sei que vai parecer muito repetitivo, mas vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, literalmente. Então, é isso. É entregar-se a Jesus. É entregar-se a Jesus. Mas entregar-se a Jesus dentro de uma visão em que ele chama de expiação. E dentro do livro, esse conceito de expiação é: não existe pecado, não existe. Não existe pecado. Não existe culpa, não existe doença, não existe morte. Não existe nada disso. Não existe. Ai, mas fulano fez tal coisa. Jesus diz: foi o ego do fulano. O ego dele fez aquilo. Porque quem ele é com o Pai, com o Espírito Santo e comigo, que é Jesus, ele jamais poderia fazer. Quem fez foi o ego. E quem faz, quem provoca e cocria situações de forma inconsciente, situações ruins na sua vida é você, de acordo com as crenças que você carrega dentro de si. E aí, para tirar a ideia do medo, Jesus vem esclarecer o momento da crucificação. Porque quando a gente olha para a história da crucificação, que é uma história de dor, em que ele foi realmente humilhado, caluniado, difamado, ele levou bofetada, colocaram uma coroa de espinhos nele, botaram ele na cruz. É assim que se conta na Bíblia, na história, enfim. Quando a gente olha para essa história, o nosso ego sente medo e ele trava. E ele diz: não vou conseguir vivenciar isso aqui. Isso aqui é uma loucura. Eu não vou fazer parte disso. E aí ele trava. Mas olha só o que acontece. Jesus diz que ele volta não em reencarnação, mas em ressurreição. Embora esteja ali admitindo a possibilidade de reencarnação através de vários outros momentos, com Elias, Moisés e tudo mais, a gente nem vai entrar nisso. Mas sobre a carne, ele volta na carne, tem um episódio após a ressurreição que ele até come um peixe, ele vai e come um peixe, então ele volta na carne para dar uma única lição, e essa é a lição que a gente precisa aprender para domar o nosso ego. Quem quiser até anota isso aí. A única lição que vem a partir da crucificação é a ideia de que você não pode me ferir. Você não pode me ferir. Você pode tentar machucar o meu corpo, você pode tentar me humilhar, você pode tentar me massacrar, me matar, me crucificar. E eu, porque eu sou o amor, eu continuo existindo. Eu volto, eu renasço, eu não morro, eu continuo. E eu continuo amando, porque ele foi amor e não deixou de amar. Até na cruz, ele ainda estava dizendo: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eles não sabem o que fazem porque eles não têm nível de consciência. Porque eles não tinham nível de consciência para entender o que estava sendo feito. Não tinham nível de consciência para entender. E por isso ele diz que ele continuou sendo amor
até o fim. Ele amou e amou até o fim e ama até hoje. E continua sendo amor. Ele, como governante do nosso planeta, continua sendo amor. Porque ninguém pode ferir. Ninguém pode ferir. E esse é um conceito elevadíssimo, mas que quando você começa a fazer os exercícios, esses exercícios que são aqui propostos, quando você começa a fazer esses exercícios, você vê que é possível. Você vê que é possível, que é real. Porque todos os dias você está ali treinando. Se treinando no amor. Se treinando no espírito. Por isso que quem está fazendo os programas Lucky Girl, que acabou ontem, Caminho Dourado, que é o acompanhamento de 3 meses, até mesmo o projeto Alma Gêmea, eu sempre peço também lá no grupo gratuito, façam oração para o Espírito Santo, para limpar a mente de vocês dos medos, daquilo que está travando, daquilo que está te impedindo de receber a sua graça, a sua bênção, o seu milagre. Você tem autorização para receber o seu milagre. O milagre, ele pode acontecer na sua vida, desde que a sua mente esteja preparada para recebê-lo. Você tem que criar um ambiente interno para que ele venha. E criar um ambiente interno para que o milagre aconteça na sua vida é abrir mão dos medos. Aqui atrás de mim tem a tabela de Hawkins, né? Não dá para ver que está aqui embaçado. Mas na tabela de Hawkins, a gente sabe que de 200 para baixo, 200 Hz para baixo, você só cocria coisa ruim na sua vida. Só coisa que não vai dar certo. Então, é preciso abrir mão daquilo que está te fazendo sofrer. É a crença no sacrifício, é a crença no medo, é a crença de que só com muito esforço, é a crença que é impossível, de repente, a sua crença de que algo é impossível para você. Para Deus nada é impossível, gente. Para Deus nada é impossível. Arcanjo Gabriel disse isso para a mãe de Jesus, Maria. Para Deus nada é impossível. Está lá no Evangelho de Lucas. Não existe nada, 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 nada que você queira cocriar como um sonho que não seja possível. Ó, a Rita está dizendo aqui, moro perto da mata, qualquer coisa ficamos sem luz. Ah, tá. Que bom. Ó, o medo nos leva para um espaço bem desconfortável e nos paralisa. Exatamente. O medo, ele paralisa. Ele paralisa. Na época que eu estava ali tentando criar um relacionamento, o que acontecia quando eu tinha ansiedade? Era medo se manifestando, paralisava. Eu até queria me relacionar com alguém, mas eu tinha medo. Medo de quê? Medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de ser traída, medo de ser ridicularizada. Mas se eu encontro força no amor, e é essa força que Jesus vem falar no livro, se eu encontro força no amor, a pessoa não pode me ferir. Ainda que a pessoa não queira estar comigo, ainda que a pessoa escolha outra pessoa para se relacionar, ainda que a pessoa não retome a minha ligação, a minha mensagem, essa pessoa ela não pode me ferir, eu deixo de ser vítima. Eu deixo de ser vítima. E quem é vítima não realiza sonhos. Não existe, os meninos da consciência dizem isso também. Não existe vítima rica, não existe vítima próspera, não existe vítima que casa. Vítima não casa, vítima não namora, vítima não sai do lugar, porque ela é vítima. Mas se o amor é a sua força, se o amor é a sua força, ninguém pode te ferir. Ninguém pode te ferir. Então, a sua força precisa ser solidificada e construída no amor.
no amor, na certeza de que se forem me deixar, me abandonar, me rejeitar, eu sei cuidar de mim. Eu sou adulta, eu sou grande, eu dou conta. Ah, mas vou partir meu coração de novo? Eu dou conta. Para viver o extraordinário, eu dou conta. Para viver a casa, carro, apartamento, eu dou conta. Depois que eu criei o relacionamento, tive filho, eu me divorciei. Mas eu me divorciei sabendo que eu dava conta. Emocionalmente, eu dava conta. Se eu tivesse que divorciar 10 vezes, eu dava conta as 10 vezes. Mas eu ia viver os prazeres que eu tinha para viver. Eu ia viver o amor que eu tinha para viver, ainda que fossem só aqueles anos, só aquele ciclo. Mas eu ia viver, eu ia me permitir viver. E aprender com o outro, e que o outro aprendesse comigo também. E sempre lembrar que é o amor que sustenta isso. E aí Jesus traz mais um ponto. Ninguém pode rejeitar você. E ele diz uma coisa que para mim ficou muito forte. Não aceite a projeção. São palavras dele no livro. Não aceite a projeção. Não aceite a projeção da sua mente de que o outro é ruim, de que o outro vai te enganar, de que o outro vai te rejeitar, de que o outro vai mentir para você. Não aceite essa projeção. E eu sei que muitas vezes a gente aceita a projeção, porque a gente olha para o outro como a história lá da xícara, que eu falei lá no início. A história da xícara, de que você só vê passado. E aí você olha para alguém que você está conhecendo agora e você vai dizer: ah, isso aqui eu já vi, isso aqui vai me enganar. Você olha para uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, e você olha e diz assim: ah, isso aqui eu já experimentei, isso aqui, com certeza vai dar errado. Então você só olha o passado, você faz projeção. E Jesus diz: não aceite a projeção. Não aceite. Não aceite a projeção de que você é rejeitado. Eu já passei por muita rejeição, gente. Como assim? Jesus está dizendo que eu não estou sendo rejeitada? Se eu fui rejeitada por tantos e tantos rapazes antes de manifestar aquilo que eu queria. Se eu me senti rejeitada por pessoas da minha família. Se eu me senti abandonada por pessoas da minha família. Como assim Jesus está dizendo para não aceitar a projeção que isso não existe? Que não existe rejeição. E aí está o pulo do gato. Jesus diz que, por mais que uma pessoa não queira estar com você, ainda assim você pode estar sendo amada por essa pessoa. Ainda assim, essa pessoa pode te amar de uma outra forma, de uma outra maneira. Existem outras pessoas que te amam e que você é amada por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Então, não existe como você não ser amada. Se você é amada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existe como você não ser amada. Não tem como. É coisa do ego. É coisa da voz do ego, que é a voz do medo, é a voz da escassez, é a voz da falta, é a voz da carência, que está dizendo ali para você não acreditar que você é amor, que você é amada. Porque pensa bem, se você acredita que você é amor, que você é amada, que você não tem falta, que você é abundante, o ego ele não tem nada para fazer ali. O ego ele não tem mais função nenhuma ali. Porque o ego ele surge da sua necessidade de sobreviver, da sua necessidade de sobrevivência. E se você sai da necessidade de sobrevivência, porque você já é amada, você já é abundante, você já é próspera, abundante de saúde, de vida, de amor, de relacionamento, se você já é tudo isso,
O ego, ele morre porque ele não tem necessidade de existir. Porque o seu ego, ele só existe para te defender do mal. E se não existe mal, ele vai fazer o quê? Que ele não tem que te defender de nada. Ele vai morrer. Então, a sua luta pelo milagre é uma luta contra o ego. Não é uma luta contra Deus. Não é uma luta contra os recursos materiais que nós temos. A sua luta pelo milagre é uma luta contra o ego. Porque se o ego morrer, ele não tem função nenhuma mais ali. E ele não quer morrer. Ele quer que você continue dependendo dele, para ele te defender, para ele criar um problema para você, para ele criar uma dificuldade para você, para ele continuar no instinto sobrevivência. Entenderam o que é a transcendência, a iluminação? É você sair, é o sexto degrau. Lembra da pirâmide de Maslow? Tem 5 degraus? Né? Ali embaixo, as necessidades básicas, segurança, aí você vai subindo até o quinto, que é a autorrealização. O sexto degrau é a iluminação. Se você alcança a iluminação, buscar o reino dos céus, todas as coisas serão acrescentadas. Se você alcança esse nível, que é o sexto degrau, simplesmente não tem. Não tem para ninguém. Para que você vai estar se preocupando com necessidade básica? Você já é suprido de tudo. As coisas vêm para você sem você nem pedir. Sem você nem pensar, você já cocriou, porque vem bênçãos, vem milagres, vem coisas boas o tempo todo para a sua vida. O tempo inteiro você está ali num estado grato. Por isso que eu falo, faça um diário da gratidão. O tempo inteiro, esse estado de gratidão, esse estado feliz, que é um estado de união com Deus, não é um estado de separação, mas é um estado de união com Deus. Esse estado é o estado que o ego ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Eu vou dar um exemplo, é muito simples sobre isso. Eu emprestei recentemente um dinheiro para uma pessoa, um dinheiro um pouco alto assim, para mim, né, para minha realidade, um dinheiro assim bem alto, porque essa pessoa ela estava com muitas dívidas de banco, muitas dívidas de banco, muitas dívidas de banco. E eu não via essa pessoa respirar, essa pessoa estava muito aflita, muito agoniada, mas eu também tinha certeza, por conta de tudo que eu ensino e que eu vivencio, que mesmo que eu entregasse o dinheiro na mão daquela pessoa, a situação não ia mudar. Mas como eu queria vê-la bem, eu disse, cara, eu vou fazer isso. Eu vou perguntar se a pessoa quer ajuda. E aí fui lá e emprestei esse dinheiro para essa pessoa. Um dinheiro bem alto. A pessoa agradeceu muito, respirou fundo, ficou feliz por um dia. Por um dia. Para pagar as dívidas de banco que ela tinha. No dia seguinte, ela estava chorando de novo, porque do nada clonaram 3 cartões dela, cartões de crédito. Aí, na mesma semana, ela estava chorando de novo, porque ela não conseguiu emitir um boleto para pagar parte de uma outra dívida com aquele dinheiro que eu mandei para ela. Ou seja, mesmo se eu desse, mesmo eu dando o dinheiro, eu acho que Deus me deu essa experiência para que eu tivesse consciência disso. Mesmo eu dando o dinheiro na mão dela, como a mente dela continuava negativa, de que tudo estava contra ela, de que as coisas estavam todas dando errado para ela, mesmo o dinheiro na mão dela não saiu do problema, o problema continuou. Porque ela continuou atraindo, materializando, manifestando situações de escassez, de dívida, de problema.
Então, às vezes, Deus ainda não deu para você aquilo que você quer, porque a sua mente não está renovada. Tem uma frase em Romanos que ele diz isso: não aceiteis, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela vossa mente. Renovai-vos pela vossa mente. Então, não adiantava dar o dinheiro na mão dela se a mente dela ainda estava ruim e ainda estaria criando situações ruins para a vida dela. Naquele momento que eu estava querendo um relacionamento, pedindo para ser mãe, eu não ia conseguir ser mãe, porque se Deus entregasse um rapaz na minha vida, eu ia acabar com a vida dele. De quê? De ciúme, de controle, de medo. Eu ia me machucar, porque eu ia achar que ele ia me rejeitar, ia me abandonar, ia me trair. Era isso que eu ia achar. E como que eu ia criar um relacionamento se eu ia achar o pior, se a minha mente já estava negativa? Se eu já tinha uma coisa chamada expectativa negativa. É projeção isso. Expectativa negativa é projeção. Então, não adianta dar a casa, o carro, o apartamento, dinheiro, relacionamento na mão daquela pessoa que está com a mente pronta para destruir tudo depois. Ela primeiro precisa limpar, acreditar na vida melhor, ser grata, ser extremamente grata, viver em gratidão, olhar para as coisas dando novo significado. Lembra lá da xícara? Não é olhar para o passado. Se você só vê passado, fica ressignificando isso. Ressignifica. E, gente, isso não foi só comigo. Para quem estava nas aulas fechadas, né, do treinamento, eu falei que um amigo meu veio, né, para cá, que ele mora no Sul, veio para cá no final do ano, e a gente saiu e ele me contou a mesma história. Ele disse, Mari, eu não sei o que está acontecendo com a minha família, não sei o que. Meu pai, eu tive que emprestar um dinheiro para o meu pai. Tu acredita que o pai dele tem uma pequena empresa? E aí ele disse, tu acredita que eu emprestei o dinheiro para o meu pai para levantar a empresa? Na mesma semana apareceram 3 problemas. Foi funcionário que pediu demissão, foi não sei quem que... Tudo de ruim aconteceu e ele emprestou dinheiro para levantar a empresa do pai, achando que o problema era dinheiro, achando que era só botar o dinheiro na mão dele que o problema estava resolvido. E a família toda criou mais e mais e mais problemas na mesma semana. Na mesma semana em que ele emprestou dinheiro para o pai salvar a empresa dele. Porque a mentalidade não mudou. A mentalidade não mudou. A pessoa ainda está sobre um outro paradigma. E é o paradigma da falta, da escassez, o paradigma de não ter, o paradigma do ego, que é o paradigma do medo. E aí Jesus vem brilhantemente dizer que só existem, na verdade, só existe um caminho, que é o amor. E que nós estamos na dualidade entre o medo e o amor. E não existe ficar em cima do muro. Ou você está no amor, ou você não está. Não existe em cima do muro. Eu estou meio no amor, meio no medo. Não. Ou você está no amor, ou você não está. Porque se o medo continua persistente na sua vida,
E o medo, ele pode se fantasiar de várias formas. Ele pode se fantasiar de escassez financeira, ele pode se fantasiar de relacionamento, de falta de relacionamento, ele pode se fantasiar de falta de saúde, ele pode se fantasiar de ansiedade, de tristeza, depressão, ele pode se fantasiar de inúmeras formas. Se ele ainda está presente na sua vida, você ainda não alcançou o milagre que você quer, porque você ainda não conseguiu sair do ego, porque você ainda não renunciou ao ego e ainda não se abriu para o Espírito Santo. Então, eu queria fazer com vocês agora uma técnica, que é uma meditação guiada, para que a gente pudesse se conectar com essa energia amorosa, renunciar às questões de medo, de dor, e cada um sabe aquilo que quer renunciar nesse momento, para que a gente pudesse liberar, abrir espaço para Deus entrar, abrir espaço para Jesus entrar, para o Espírito Santo entrar e fazer morada definitiva. Jesus diz que se você faz uma aliança com o ego, você não está com ele, você não está com Jesus. Escolha fazer uma aliança com Jesus. E diga que você renuncia a qualquer tipo de aliança com o ego. A partir de hoje, comece a perceber, a visualizar se as suas ações, elas são ações que estão no ego, te defendendo, te protegendo, estando ali naquela situação de defesa, e Jesus diz que todas as vezes em que a gente quer se defender, a gente também ataca. Todas as vezes que a gente quer se defender, a gente também ataca. E no momento em que a gente está fazendo isso, a gente está vivendo no ego. Porque ele, o Pai e o Espírito Santo são amor. Eles não estão se defendendo de ninguém. Eles não estão em nenhum momento atacando ninguém. Agora o ego não. O ego se defende, o ego ataca. Então, sempre que o ego está nesse movimento, você não manifesta aquilo que é o seu milagre, aquilo que você quer. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Peço para vocês fecharem os olhos. Quem quiser botar um fone de ouvido para ouvir a música, tá bom? Vocês botam um fone de ouvido, quem quiser. Quem não quiser, não puder, também não tem problema, mas só fecha os olhos e vai sendo guiado, tá bem? Eu vou colocar essa música, que é uma música de um filme, mas ela tem uma frequência vibracional específica para ativação da pineal e descristalizar a pineal. Então, feche os olhos, puxa o ar. Bom, que bom, gratidão. Feche os seus olhos, puxa o ar profundamente, solta o ar. Segura o pulmão vazio. Quem quiser pode desligar a câmera, sem problemas. Para ficar mais à vontade, para entrar na meditação. Puxa o ar, respira fundo. Vai respirando e todas as vezes que você for soltando o ar, solta como se fosse uma fumaça cinzenta, como se estivesse saindo uma sujeira de dentro de você, que você está limpando. Puxa o ar, como se você estivesse respirando amor
e solta o ar, como se você estivesse tirando uma fumaça cinzenta, algo escuro de dentro de você. Vai soltando, vai soltando. Puxa o ar. Inspira. E agora eu peço que você visualize bem na sua frente um ser de luz. O ser de luz que você acredita. De repente é alguém que você acredita que está sempre com você. Pode ser Jesus, pode ser Nossa Senhora, pode ser Buda, pode ser quem você acredita. Imagina um ser de luz bem na sua frente. Imagina que ele está ali numa presença muito amorosa, numa presença de grande amor para você. Numa presença amorosa incrível. E ele vai te dar um presente nesse momento. Ele vai te dar um presente. Esse presente que o ser de luz vai te dar, ele está te enviando como fótons, como luz para o seu corpo. Ele está enviando uma energia para o seu corpo, que é uma energia de amor. Esse amor da consciência crística. Ele está te enviando esse amor. Um amor de consciência crística. E sinta que você abre o seu coração agora para receber esse amor. Sinta bem no seu coração que essa energia está entrando. Essa energia amorosa, essa energia de amor, ela entra no seu coração. Você pode sentir fisicamente essa energia entrando no seu coração. Você pode sentir essa energia como um calor, como um fogo que cresce no seu coração. E esse fogo desse amor que cresce no seu coração, ele pode se espalhar para todo o seu corpo, para todas as suas células. Se permita vivenciar esse calor, essa energia, esse amor em todo o seu corpo. E agora eu peço que você sinta essa energia amorosa subindo e descendo o seu corpo, na vertical, subindo até o topo da sua cabeça e descendo até a base da sua pelve. Sinta essa energia amorosa subindo e descendo. Essa energia amorosa que sobe e que desce no seu corpo é uma energia que abre todos os seus pontos de luz, de energia do seu corpo, os seus chakras, para que você possa estar livre de qualquer medo, receios, traumas, dores vivenciadas. E você vai se libertando, porque essa energia amorosa está trabalhando dentro de você. Sinta que essa energia sobe e desce no seu corpo. Sinta fisicamente a energia até o topo da sua cabeça. E essa energia no topo da sua cabeça abre a sua consciência, uma consciência amorosa, para a consciência crística. E você aproveita esse momento para fazer a sua oração pessoal, chamar pelo Espírito Santo
Pedir para ele descer sobre você, tomar conta das suas ações. Peça. Espírito Santo, toma conta do meu pensamento, do meu sentimento, do meu comportamento. Toma conta de tudo que eu sou. Porque eu sou o amor. Porque eu sou o amor. E eu não sou nada diferente de amor. Porque eu sou o amor. É tudo o que eu sou. É a única verdade. É a única verdade. Na sua oração pessoal, silencia um momento e escuta se o Espírito Santo quer falar dentro de você, Deus quer falar dentro de você, fica um momento em silêncio agora. Sinta o que Deus quer dizer para você. É a sua vez de escutar. E nós vamos voltando agora para o nosso momento. Agradeça a Deus por esse momento. Tenha gratidão, se sinta muito grata. Agradeça a Deus pela entrega. E vamos voltando devagar. Vamos lá. Gente, sei que alguns ainda vão voltar devagar, porque a gente não tem vontade de voltar. Mas hoje, antes de dormir, faça sua oração pessoal. Faça a sua entrega. Você quer um milagre? Seja um milagre. Faça a sua entrega. Faça a sua entrega. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E é isso, pessoal. A gente vai fazer um treinamento, que é o Mirabilis, baseado no conteúdo e nos exercícios do curso em Milagres, que começa na quarta-feira de cinzas. E ele começa estrategicamente na quarta-feira de cinzas, porque nós sabemos que seja dos cristãos católicos ou evangélicos, a gente vive uma sociedade cristã, graças a Deus. Pode falar comigo no privado, assim. Mas a gente vai vivenciar períodos de aprisionamento por medo, culpa, a ideia de pecado, a ideia de que nós matamos Jesus, a ideia de que nós somos pecadores, somos errados, e nós não somos nada disso. Nós somos amor. Nós somos amor. E quanto mais as pessoas sentem medos, mais elas são controladas. Quanto mais as pessoas sentem receios, culpas, mais as pessoas são controladas. Ai, que lindo, Fran, que lindo, que lindo.
E a gente infelizmente vai passar por esse momento aí na quaresma, que são 40 dias das pessoas falando ali da morte e crucificação de Jesus, de uma forma que nem ele gostaria de ser abordado. Como ele mesmo, que na canalização do Curso em Milagres, diz que é a crucificação. Inclusive, ele fala que nem mesmo os apóstolos entenderam que ele não podia ser ferido. Nem mesmo os apóstolos que estavam com ele todos os dias entenderam que ele não poderia ser ferido, porque os apóstolos sentiram medo, porque os apóstolos foram embora, porque os apóstolos eles ainda não estavam no amor. Eles ainda não estavam no amor. Os apóstolos, eles só vão para o amor no Pentecostes, que é quando desce o Espírito Santo. Então, fiquem no amor. Saiam da necessidade de sobrevivência do ego. O ego não manifesta nada. O ego não manifesta sonhos. O ego não materializa sonhos. Ele não faz isso. Só o amor faz. E se você está firme no amor, segura no amor, a promessa de Jesus para todos nós é que nós faremos coisas muito maiores do que o que ele fez. Nós todos faremos coisas muito maiores do que ele fez. Casa, carro, apartamento, fichinha. É fichinha perto de tudo aquilo que a gente pode fazer na nossa vida. Então, se abra para uma realidade amorosa. E quem quiser participar do treinamento de 30 dias comigo depois, me chama lá no grupo, ou no privado, ou em qualquer outro lugar no Instagram. Me chamem para vocês participarem, quem quiser fazer parte dos 30 dias, tá bom? O Mirabilis, ele entra para substituir o Gate. O Gate era um acompanhamento que a gente fazia, a gente tem aqui algumas pessoas que são do Gate, né? Então, depois a gente coloca você, então, para participar lá do grupo, tá bom? E aí o Gate, ele era a questão da espiritualidade, um acompanhamento, assim como a gente faz, né? Com a reprogramação mental e a espiritualidade. E aí, quando eu conheci um curso em milagres, eu disse, não, acabou o Gate, e agora a gente vai ouvir o que Jesus tem para dizer. A gente vai focar aqui no mestre, para focar na consciência crística, que é o que a gente precisa hoje nesse planeta. E aí eu abri mão de todas as outras literaturas, e aqui ao redor tem um monte. Eu abri mão de todas as outras literaturas que a gente usava no Gate para o Mirabilis, baseado no curso em Milagres. Tá bem? Então é isso, pessoal. Gratidão imensa por vocês estarem nesse sábado à noite aqui comigo, tá bom? Muita gratidão. Beijo enorme para vocês e que esse momento tenha sido de grande contribuição para vocês, tá bem? Eu possa ter sido essa contribuição na vida de vocês. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Nem toquei para isso. Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Gratidão, gratidão, Paula, Fran, Rafaela, gratidão, pessoal, gratidão. Gratidão, Mar. Gratidão. Beijo, Rita, gratidão. Gratidão, Mari. Foi lindo, tá? Gratidão, Nancy, gratidão. Obrigada por estar aqui. Muito Quero obrigada. entrar no grupo, tá? Quero entrar Ah, no grupo. tá bem. Eu vou colocar ali para vocês disponível o link, tá bom? Grata, Beijo. Mari. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Parte do processo, Rafa. Faz parte. Tchau, tchau, gente. Boa noite, então. Tchau, tchau.